Nesse vídeo eu vou fazer um guia bem completo dos sapatos masculinos para você entender tudo sobre esse universo. E para isso eu vou partir de duas postagens que eu fiz lá em 2021 no meu Instagram, que foram dois carrosséis que ficaram bem legais, mas o conteúdo acabou se perdendo porque no Instagram as coisas muito antigas param de performar. Mas como eu acho que é um material muito legal, eu vou usar como referência para esse vídeo. Vem comigo que você vai gostar. Então o primeiro carrossel que eu vou utilizar é justamente esse que chama-se o Guia Completo do Sapato Masculino. Então a gente vai começar analisando esse carrossel que chama-se Guia Completo dos Sapatos Masculinos, que eu listei 8 modelos de sapatos que, cara, vão abranger praticamente todos que você vai encontrar aí hoje em dia no mercado. Eu também coloquei, além das características de cada um desses modelos, o grau de formalidade para você poder se ambientar melhor. Eu comecei listando aqui o Holy Cut, que tem um grau de formalidade bem alto e ele é caracterizado por ter um cabedal inteiriço, então não tem recortes no cabedal, a não ser na parte de trás. Vou pegar um outro modelo só para dar como exemplo, mas muitas vezes o Holy Cut só tem um recorte aqui atrás, que é para você poder, né, formar a peça, mas ele é uma peça só de couro que tenha junto uma costura só aqui na parte de trás. Geralmente é assim que ele é construído. Ele não é tão clássico quanto, por exemplo, esse outro modelo que você está vendo embaixo, que é o Oxford, que é muito clássico na moda masculina e ele é quase que um Holy Cut, só que na verdade você vai ver que ele tem uma linha de costura ali mais ou menos na metade do cabedal, que é um detalhe discreto que é acrescentado nesse tipo de calçado. E tem um outro tipo de calçado que é o Derby, que é muito parecido com o Oxford, só que ele já é mais informal, porque essa parte onde ficam os cadarços é uma aba costurada aqui nessa região do cabedal, enquanto que no Oxford essa aba ela não é costurada, é uma aba inteiriça aqui que ela se une com a parte de baixo do calçado, tá? Mas você não tem essa aba aqui, ó. No Derby você tem essa aba, no Holy Cut você não tem essa aba aqui saindo, tá? Costurada nessa parte de baixo. Ela é uma peça inteiriça, vamos dizer assim. Tanto que o Derby é chamado de sistema aberto de amarração e o Oxford é chamado de sistema fechado, justamente porque o Derby você tem essas abas abertas e o Oxford você não tem. Essa aba aqui, ela é aberta aqui em cima, obviamente, só que ela se fecha e se junta nessa parte de baixo aqui, tá? De qualquer maneira, esses três sapatos, eles são considerados sapatos sociais que entregam alto grau de formalidade. Depois a gente tem os loafers. Para falar sobre isso, eu quero interromper a leitura desse guia completo dos sapatos para fazer a leitura do guia completo dos mocassins que eu fiz lá em 2022 na minha página. E aqui eu já começo introduzindo essa polêmica, né? Que há muita confusão sobre a definição de sapato mocassim, mas que existe um consenso sobre a costura mocassim, que é justamente essa costura aqui na parte da frente de cima do sapato, que se você quiser o nome correto é a costura em U que fica ali ao longo da gáspia. E é um fato que a gente vê esse detalhe, como eu tô mostrando aqui no carrossel, tanto em penny loafers, quanto em sapato drivers, quanto em boat shoes, quanto até nas botas mock toe. E até em outros tipos de calçado, tipo os calçados wallabies, que foram bem famosos antigamente. Hoje em dia a gente tem visto uma reutilização desses calçados que estão entrando em alta, tá? Eu tenho visto bastante, tanto botas wallabies quanto sapatos mesmo wallabies, que tem essa característica dessa costura na frente também. Continuando o carrossel, eu falo que uma das principais características é também o calce escorregando, mesmo nos sapatos que tem amarração, tipo os boat shoes, que são mocassins, você não precisa desamarrar para calçar o sapato, né? Você calça escorregando, ao contrário do Derby, do Oxford, do Holy Cut, que são de amarração. E aqui eu trago uma informação importante, que há pessoas que preferem separar os tipos de mocassins a partir da sua construção. Então tem os loafers, que tem solado separado do cabedal e com salto, tem os boat shoes com solado riscado de borracha para trazer mais aderência, já que os boat shoes são sapatos que originalmente foram criados para as pessoas que trabalham ou que vivem ali em navios, né, para não escorregar ali no deck do navio. E tem os drivers, que muitos, e eu me coloco nesse time, consideram um mocassim clássico, que são aqueles que têm o solado de borracha incorporado no calçado, né? Eu não sei se é colado, como é que esse solado é aplicado no calçado, mas ele é incorporado, não é uma peça diferente. Então pode ser aqueles quadradinhos ou os pontinhos mesmo, clássico dos calçados drivers, dos sapatos drivers. Mas independente de gostar de definir as coisas de uma forma clara para favorecer a didática do conteúdo, na verdade eu me desapego um pouco, porque o importante é entender que chame você
esse calçado aqui de mocassim ou de loafer, tanto faz. O importante é você saber que esses calçados que tem a sola separada do cabedal, costurada, uma sola de couro, com salto, com um cabedal aqui trabalhado num couro também mais sofisticado, vai ser muito mais formal do que um mocassim mais irreverente, tipo um boat shoe ou um driver. Então mocassim loafer é mais formal do que mocassim boat shoe ou mocassim driver, se você preferir esse tipo de comunicação, e tá tudo bem. Acho que deu pra entender, né? Seguindo em frente, a gente tem também os monk straps, que deixa eu ver se eu tenho um monk strap, que são sapatos que tem como principais características essa aba em cima, que é fechado com fivelas. Não é slip-on, calçado de escorregar o pé que nem o loafer ou mocassim, não é de amarrar que em Derby, Oxford, Holy Cut, é de fechar com um sistema aqui de fivela. Aí pode ter uma fivela, pode ter duas fivelas, que é o mais tradicional de todos, que é o Double Monk Strap. De repente pode ter 3 fivelas, mas geralmente é 1 ou 2. São calçados que trazem uma essência de formalidade, então são sapatos sociais sim, mas trazem um pouco menos de formalidade do que os clássicos Oxford e Derby, que são de amarração. Mas de qualquer maneira dá para substituir Oxford e Derbys tranquilamente pelo Monk Strap, porque tem um grau de formalidade muito parecido. Apesar de que aqui você vai ver no gráfico que eu coloquei a formalidade do Monk Strap maior do que a do Derby. Mas em teoria, os sapatos de amarração, eles trazem uma formalidade a mais. Aí vai depender um pouco do modelo que você tiver em mãos também, tá? Pode ter modelos de Monk Strap que trazem mais formalidade do que outros modelos de Derby, como a gente vai ver daqui a pouco. Seguindo, nós temos os Docksides, que eu já comentei, que são mocassins com solado de borracha, então bem descontraídos, menos formalidade até do que os mocassim drivers, que são um pouco mais tradicionais, trazendo uma coisa mais clássica, tipo um formal desconstruído, sabe? O Dockside já é bem casualzão. Dockside, boat shoe, se você preferir. E a gente tem um tipo de sapato que eu coloquei só para título de informação, porque muito raramente a gente utiliza, que são os Opera Pumps. E os Opera Pumps nada mais são do que loafers invernizados, que geralmente tem um detalhe ali na parte de cima que pode ser um lacinho, ou pode ser essa fita aí geralmente de seda, algum material bem sofisticado, que oferece o mais alto grau de formalidade no universo dos sapatos. Então geralmente utiliza esse calçado com black tie, com white tie, para alta formalidade mesmo. Mas é um sapato que a gente utiliza raramente, então, como eu disse, eu coloquei só a título de informação mesmo. E agora tem outros pontos importantes para a gente considerar sobre os sapatos nesse guia dos sapatos. Primeiro, as cores. O que a gente precisa saber das cores? As cores mais escuras tendem a trazer mais seriedade e, portanto, formalidade. E as cores mais claras, mais descontração e reverência, menos formalidade. Logo, o sapato preto, só a título de exemplo, é mais formal, sério do que sapato marrom. E um sapato marrom escuro é mais formal, sério do que um sapato marrom claro. Essa é uma regrinha importante de considerar. Outra coisa, é muito comum os sapatos virem com detalhes na biqueira. Então o sapato que vem sem detalhe nenhum, com a biqueira lisa, a gente chama de plain toe, que é justamente biqueira lisa. O sapato que vem com uma biqueira construída ali, que é um risquinho na horizontal, vamos dizer assim, chama-se cap toe, que já traz uma informação um pouquinho a mais do que o plain toe. Tem sapatos que vão trazer essa biqueira com detalhe que não é uma linha reta, é uma linha que forma tipo um W, ou se você preferir, uma asa, que a gente chama de wingtip, já traz uma informação mais diferenciada. E aí nós temos também outro tipo de biqueira, que a gente chama de apron toe, que é quando você tem uma camada aqui de couro que é sobreposta a essa parte aqui do calçado, tá? E ela pode ser costurada ou de repente, não sei se pode ser colada. Esses detalhes assim de como é feito os calçados, não sei especificamente, mas esteticamente é uma camada de couro aqui na frente. E não se confunde com um mocassim. A costura vem até a parte da frente, mais ou menos na região do dedão. O apron, ele não vem até a parte da frente. E você pode ter também o split toe, que é quando você tem um apron toe que tem, ele é dividido aqui na parte da frente. Esse, no caso, até seria uma mistura entre um mocassim e um split toe, né? Mas enfim, o mais importante não é você ficar se apegando a detalhes, é você saber diferenciar que quanto mais chamativo, mais volumoso for essa costura,
tipo desse calçado aqui, olha esses dois que diferente. Tá vendo que esse mocassim, ele tem volume nessa costura. Você vê que os detalhes da própria costura são bem relevantes, uma informação bastante importante no calçado. Enquanto que esse detalhe já é muito mais discreto aqui da costura, não tem muito relevo, né? Enfim, né, na informação estética. E o mais importante de tudo, então, é você saber que quanto mais essa informação estética dessa costura for chamativa, volumosa, diferenciada, mais descontraída e informal vai ser. Quanto mais discreta, simples, tipo um Apple Toe assim, bem discretinho, mais social e formal vai ser o sapato. Isso vale em geral para todas as biqueiras. Então um sapato que tem a biqueira lisa, em teoria, ele é mais formal do que um sapato ou qualquer outro sapato que tem alguma informação na biqueira. Esse é o princípio. O que não faz com que o sapato que tem informação na biqueira não seja formal, dá para entender? Você pode ter um wingtip com brogues, que a gente vai ver daqui a pouco, que pode ser considerado um sapato formal. Tipo esse aqui, ó. Esse não é um wingtip com... Esse não é especificamente um wingtip com brogues, mas ele tem cap toe e tem brogues, então é um sapato social, mas com toque de descontração por conta das informações dos brogues e da biqueira. E o que são os brogues? É justamente a próxima informação que a gente tem aqui no carrossel, que nada mais são do que esses furinhos que decoram o calçado, o sapato no caso. A gente tem alguns tipos de desenhos clássicos, é claro que você pode encontrar outros, tá? Mas os mais clássicos são o medalhão, que você está vendo, que traz esse desenho específico. A gente tem os quartos de brogues, que são calçados que tem cap toe, com os furinhos só em cima da parte onde fica a costura. A gente tem o semi-brog, que traz os brogues em cima da costura, mas também na biqueira, geralmente trazendo um desenho de medalhão na biqueira ou alguma outra informação. A gente tem os full brogues, que vão trazer o desenho de wingtip, com brogues ao redor de todo o calçado. Então, por exemplo, esse daqui, ó, que você tá vendo, é um semi-brog. Se fosse com desenho aqui de wingtip, ele seria um wingtip full brog. E a gente tem os long wing brogs, que vão ter wingtip indo até o final do calçado, até a parte de trás. Mais uma vez, não precisa decorar todas essas informações, porque isso é até meio chato. O mais importante é saber que quanto mais brog traz o calçado, mais divertido ele vai ser. Apesar de poder continuar sendo formal, se for um Oxford com muito brog, se for um Derby com muito brog, ele vai continuar sendo formal. Só que vai ser um formal mais divertido, mais descontraído, ao contrário de um sapato Derby ou Oxford totalmente liso, entendeu? E por fim, outras duas informações muito importantes, que é em relação ao material e ao solado do calçado. Calçado envernizado traz mais formalidade do que o calçado de couro, que por sua vez traz mais formalidade do que o calçado de camurça. Então o material do cabedal também vai influenciar, não só a cor, né? O material também vai influenciar na comunicação e formalidade do calçado. E em relação às solas, hoje em dia a gente vê as marcas explorando muito solas diferentes nos sapatos, que é essa tendência de você trazer casualidade para a moda social. Então calçados com solado de borracha, tipo isso daqui, ó, um derby de borracha branco, ou então um sapato com calçado tratorado, tipo esse loafer com solado de borracha tratorado. E tem, lógico, os calçados com solado de couro. O solado de couro é o que vai trazer mais formalidade para o sapato. Então, um sapato social, ele tem solado de couro. Se o sapato não tem solado de couro, a gente não considera ele social, porque ele vai ter provavelmente um solado de borracha. Aí você pode ter sapatos com design social, mas que traz solado de borracha, e ele faz isso para baratear o produto, porque o borracha é muito mais barato do que couro. Então ele simula uma estética social, mas barateia o produto colocando um solado de borracha. Pode ser que de longe, num evento à noite, que ninguém vai nem reparar isso, para ser sincero, tá? Ninguém vai nem reparar no solado que é de borracha. Então fica um produto de menos valor, mas que, em teoria, entrega uma estética social ainda. Agora, se for um solado de borracha, declaradamente de borracha, que ele não tá querendo se passar por um solado de couro para baratear, para deixar o produto mais acessível, tá? Mas tipo isso, ó. Esse é um solado declaradamente de borracha, porque você vê que ele é de borracha, tá? Aí já é um sapato casual, independente do modelo. Pode ser um loafer, pode ser um Oxford. Se for um Oxford com solado de borracha branco ou solado tratorado, ele vai entregar casualidade e não formalidade. Isso é muito importante ter, tá? Tem em mente, eu digo. Porque se você for num evento que exige alto grau de formalidade, tipo um casamento super tradicional,
é melhor não escolher um sapato com solado de borracha, melhor escolher um sapato com solado de couro. E olha, falando bastante nesse vídeo aqui, acho que a gente conseguiu abranger, a partir desses 2 guias que eu fiz, tudo que é importante no universo dos sapatos, mas se de repente ficou faltando alguma coisa, você comenta aqui embaixo que eu tô curioso, tá? E é uma forma de você ajudar também e contribuir nesse conteúdo. E olha, eu já fiz um guia super completo sobre botas masculinas. Assiste esse vídeo que tá muito legal também, você vai adorar. Então a gente se vê no próximo conteúdo, gente. Até mais.